Boa tarde a todos. Hoje, a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, a DESG Nacional e o Instituto Venturo, que conduzem o MBA em Política, Estratégia, Defesa e Segurança Pública, sentem-se honrados aí com a presença do ilustre jornalista Alexandre Garcia, que já esteve conosco na turma anterior e agora volta aí para nos brindar com mais uma apresentação. Nós agradecemos, então, Alexandre, em nome do Coronel Celeste, que é o presidente da DESG Nacional, de todos os alunos que estão presentes e também dos nossos professores, né, dos integrantes do nosso corpo docente, em função do amigo ter aberto essa janela, né, na sua agenda que é intensa para estar conosco. A nossa dinâmica, pessoal, integrantes aí do MBA, o jornalista Alexandre vai falar de 15 às 15h40, depois vai abrir mais um espaço aí de 20 minutos para perguntas, porque é uma janela mesmo, né, na agenda intensa aí do Alexandre, e nós agradecemos muito por estar conosco novamente. Currículo invejável, né, não temos o que apresentar, mas tem uma característica importante, né, que o jornalista Alexandre participou dos bancos escolares aí, né, da nossa DESG, isso é uma coisa bastante relevante para nós colocarmos dentro desse currículo vasto que o nosso amigo tem, como também foi integrante aí das nossas Forças Armadas, particularmente do Exército Brasileiro. Os alunos, então, sentem-se honrados com a sua presença e passo a palavra ao amigo. Bom, muito obrigado. É um prazer muito grande estar de volta à ADESG. Eu sou um adesguiano já de mais de 50 anos de ADESG. Acho que fiz a ADESG na primeira metade dos anos 70. Aliás, foi lá que um colega adesguiano, Coronel Legeu de Oliveira Freitas, que era comandante de um regimento de cavalaria em Porto Alegre, me confidenciou, e eu era do Jornal do Brasil, que era o principal jornal brasileiro, que havia guerrilha no Araguaia, e me pediu sigilo. Eu acho que isso é fundamental para a confiança de um jornalista. Se o assunto é sigiloso, e acabou, não se discute. Enfim, eu queria mostrar com isso que, naquele tempo, tínhamos guerrilha. Foi um tempo em que não fazia muito. Em 1970, eu como funcionário do Banco do Brasil, que eu ainda era enquanto estava na faculdade, fui assaltado pela vanguarda armada revolucionária Palmares, de que fazia parte, no setor logístico, uma senhora chamada Dilma, uma moça chamada Dilma. Assaltaram o Banco do Brasil em Viamão, em março de 1970. E, enfim, só para situar vocês de outros tempos que não são mostrados, né? A gente está falando de anistia hoje e não se mostra a anistia que houve logo ali. Eu participei das negociações de anistia como integrante da equipe do presidente Figueiredo, naquela época. E eu lembro que Golbery me dizia, né, o MDB não quer que o Brizola seja anistiado, porque não quer concorrência, mas todos serão anistiados. E foram anistiados crimes que são considerados hoje crimes imprescritíveis, insuscetíveis de fiança, né? Enfim, assassinatos, bombas, sequestros, tortura, né? Tudo isso. Para os dois lados, porque era uma guerra sangrenta, uma guerra revolucionária interna, sem regras, que foi vencida pelo governo porque o governo abandonou as regras. Porque se tivesse se mantido nas regras, como se manteve o presidente anterior, enquanto o outro lado saía da Constituição, ele permanecia na Constituição e acabou quebrando a cara, né? Mas, voltando, isso foi só uma introdução, voltando ao tema de política,
estratégia de defesa, estratégia de segurança pública. Eu acho que para falar em política e estratégia, a gente precisa, primeiro, passar por uma premissa necessária. É este país uma nação organizada? Será que somos? Será que cada cidadão brasileiro, somos aí 210 milhões, tem noção de que é a origem do poder? De que é o patrão? De que todos os servidores do público são seus servidores? Existem para servir a nação que paga impostos para receber serviços públicos de segurança, de defesa, de previdência, de saúde, de ensino. Eu não digo educação, não. Educação é em casa. Educação é responsabilidade de pai e mãe. O ensino público é responsabilidade do Estado. E vamos começar pelo ensino, e que é falho. Não se forma um cidadão para ele saber que ele é quem manda e que ele exerce esse poder pelo voto e que o voto dele é importantíssimo. Vou citar Golbery de novo. Golbery me dizia, olha a importância de um voto, porque esse voto é o voto de desempate. É onde o outro lado começa a vencer, o vencedor começa a vencer. Depois de um voto, já é vitória de alguém. Os outros todos são sobra. Golbery raciocinava assim, numa lógica estrita, e é verdade. Se a gente olhar os números, né? Assim é que é. Daí a importância do voto. Será que o povo, eu estou falando do povo, digamos, 90% do país, tem noção disso? Eu passei agora, aqui pertinho da minha casa, por um cartaz imenso que diz proibido jogar lixo ou entulho. E na frente do cartaz está cheio de lixo. É esse povo que tem noção de vida em coletividade, vida numa nação, que forma uma nação organizada, que se reúne para formar um Estado, que elege representantes para escrever uma Constituição que atenda às aspirações nacionais e que seja obedecida e defendida. Só para lembrar, o juramento do presidente da República perante o Congresso Nacional no dia da posse diz: prometo defender, guardar, cumprir a Constituição. Não vi nada até agora que represente defesa da Constituição por parte do homem mais votado do país, que é o presidente da República. É o que mais tem procurações dos brasileiros para agir em nome deles. Não ouvi defender a Constituição cada vez que a Constituição é descumprida, cada vez que a liberdade de expressão é jogada no chão, cada vez que o amplo direito de defesa, o juiz natural, a iniciativa do Ministério Público em qualquer processo é desrespeitada, o asilo inviolável é desrespeitado à noite, mesmo sem flagrante delito. Eu vejo uma indiferença incrível do presidente da República, que usou ou jurou defender, de deputados e senadores que juraram cumprir e guardar e fiscalizar os demais poderes, e da própria Suprema Corte, cuja missão primeira é guardar a Constituição. Guardar é sinônimo de respeitar e fazer respeitar. No entanto, o que a gente tem visto é a lei maior ser desrespeitada. Se a lei maior é desrespeitada, as menores são desvalorizadas e o crime aumenta.
e se espalha. É um círculo vicioso, que um vício puxa o outro. O segundo artigo da Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos. O poder legislativo é que legisla, e não o poder judiciário. Mas o poder judiciário está legislando e o poder legislativo se encolhe. E o presidente silencia e não defende a prática da Constituição. No segundo artigo, em primeiro lugar, está o poder executivo, o poder legislativo, porque é o que representa o povo. O poder legislativo só tem força para derrubar veto do presidente da República, que é a pessoa mais votada do país, porque somam-se os votos de deputados e senadores para aumentar o poder e aí é capaz de derrubar o veto a uma lei do presidente da República. Ora, se pode derrubar o veto do mais votado, imagina derrubar veto de quem sequer é votado, como são os ministros do Supremo. Isso é tão óbvio, mas as pessoas não leem a Constituição. Devem fazer parte dos, sei lá, vou chutar, 80%, 90% de semi-alfabetizados, que leem e não entendem o que estão lendo na Constituição. Ou que não se importam porque é cômodo ser passivo. Ser cidadão passivo não dá trabalho. Mas aí também não é exercer a cidadania, não é ser cidadão. Vai ser manipulado, ganhando um bujão de gás ou uma Bolsa Família, que ele vai ponderar e vai ver que é mais negócio ficar sentado na cadeira e ver a banda passar do que trabalhar. Aí está faltando mão de obra no Nordeste, por exemplo, nas atividades que exigem intensa mão de obra, construção civil, alguns tipos de agricultura. Não? Então, que futuro tem um país em que a metade está recebendo benesses dos impostos da outra metade, que produz riqueza e trabalha. E uma primeira metade não produz riqueza, porque recebe o estímulo do Estado brasileiro para não produzir riqueza. E um país que não produz riqueza, ou quase metade dele não produz riqueza, não tem futuro. Essas coisas são tão óbvias, tão lógicas, que isso tem que primeiro entrar na cabeça da maciça maioria, na proporção inversa do que está com a cabeça vazia hoje. 90% deveriam ter essa consciência para que pudesse exercer uma democracia. E para que esse país não seja um amontoado de gente, mas uma nação organizada, com um Estado prestador de serviços, e não cheio de mamadores nas tetas dos pagadores de impostos. Não é do governo, não, o governo é só um intermediário. O governo não cria riqueza, o governo transfere riqueza. Agora, se não transferir com honestidade e sabedoria, é o caos. Está condenando o país à pobreza, a acabar. Desculpem a falta de otimismo, mas é que esse ano eu completo 85 anos de testemunho do Brasil. E eu já testemunhei o tempo em que nós fizemos um milagre econômico conhecido como milagre brasileiro. E, por coincidência, eu cobri a economia no mais importante jornal do país. E cobri de perto uma época em que
naquele período de 5, 6 anos, o Brasil cresceu numa média anual de 11,2% ao ano. Coitada da China, perto daquele Brasil. Se continuasse assim, nós estaríamos na frente da China, não é? E com mais produtividade, porque temos menos gente. Eu vi que não foi milagre do Médici, nem do Delfim. Foi nosso. Sabem qual é a fórmula? Otimismo e entusiasmo. As pessoas abriam empresas, abriam emprego, faziam negócios, compravam, vendiam, produziam, importavam, exportavam. Estava faltando, eu lembro, na semana em que houve a crise do material de embalagem. Não tinha material de embalagem suficiente para embrulhar tudo que se produzia nesse país. As pessoas pagavam ágio para ter o carro. Eu quero ter um carro, não, mas tem uma fila muito grande, está todo mundo comprando carro. Olha a indústria automobilística que está reclamando, está faltando pneu. Olha, estão endoidecidos aí porque precisam de mão de obra e não tem mais ninguém para empregar, vamos ter que estimular a imigração. Era isso. Naqueles anos, dos anos 70. Otimismo e entusiasmo. Como a gente vai encontrar o otimismo e entusiasmo hoje quando se vê que criminosos, corruptos, presos, condenados várias vezes por entrar no dinheiro do povo, por receber propina de empreiteira, que era cobrada dos impostos depois, porque a empreiteira paga 1 bilhão de propinas e depois acrescenta 1 bilhão nas faturas do que vende para o Estado brasileiro. E aí o Estado brasileiro, por sua vez, vai cobrar dos pagadores de impostos. Vem sempre dos pagadores de impostos. Não há almoço grátis, como dizia o Milton Friedman. Não tem como. Não, os marcianos não vão nos ajudar, não vai cair mais maná do céu. Não tem jeito. É só o trabalho que produz riqueza. Não tem outra saída. Não existe outra. Se quiser produzir dinheiro, pode, mas vai tirar das pessoas que têm o dinheiro no bolso, porque vai valorizar o dinheiro do bolso. Vai provocar inflação. Eu passei por inflação de 5.000% ao ano no governo Sarney. 84% ao mês. Supermercado com a maquininha pondo outro preço. De manhã era um preço, à tarde era outro. Eu construí uma casa aqui em Brasília com dinheiro de inflação. Eu tinha dinheiro aplicado, chegava no fim do mês, 1 milhão já estava valendo 1.400.000. Mas o 1.000 que eu pagava para o peão de obra, quando chegava no fim do mês, ele tinha só 600 no bolso. É uma transferência de renda de quem tem o dinheiro aplicado, de quem não tem o dinheiro aplicado para quem tem o dinheiro aplicado. Os mais pobres pagam também inflação. A inflação é injusta porque tira mais dos mais pobres. E quando o governo gasta demais, a tendência é a inflação. Eu estou em Brasília há quase 50 anos. Quando chegou o mundo digital, o computador, lá pelos anos 80, eu olhei a esplanada dos ministérios e imaginei, puxa, aqui vai reduzir muito. De cada 3 vai ficar 1, porque está chegando o computador. Não deu. Aplicaram a lei de Parkinson, que o número de pessoas para fazer um trabalho provoca
a ampliação do trabalho. Digamos, tinha uma pessoa que estava carimbando um papel. Mas aí, por razões políticas, tiveram que empregar mais 3. Deram emprego para mais 3. Agora tem que inventar mais 3 carimbos. Aí inventam mais 3 carimbos. Incha a máquina burocrática. E foi o que aconteceu mesmo com o computador. Cresceu a folha de pagamento. Construíram anexos atrás de todos os ministérios. O plenário da Câmara era folgado. Quando Brasília foi transferida para cá, o Niemeyer calculou pelo número de deputados que havia no Rio de Janeiro. E cada deputado tinha uma secretária. Agora são 513, vai aumentar para 530, e cada deputado tem uma empresa de 60 auxiliares ou mais. E não é Marte que está pagando. São os pagadores de impostos que aí vivem pela hora da morte. Então, a gente tem que se dar conta disso. As pessoas que hoje não acompanham, porque ficam sendo enganadas pela futilidade das coisas que eles não têm dinheiro para pagar uma fortuna por shows de Chico Buarque, ou de Caetano, ou de Gil. Aí ficam vendo televisão o dia inteiro. E a televisão não ensina nada disso. Acho que desensina, porque eu não sei, faz mais de 20 anos que eu não vejo televisão, não sei como é que está. O fato é que eu não fiquei desinformado por não ver televisão. Eu estou seguindo lá o Thomas Sowell. Se vocês não conhecem, recomendo. Thomas Sowell, um filósofo americano. Ele diz: eu não vejo televisão e acham que aí eu não recebo as informações. Mas se eu vir televisão, eu vou ficar desinformado. Eu assino embaixo. Imagina se eu visse, se eu continuaria trabalhando na própria. Então, eu já não via para evitar essa tentação. Não faz nenhuma... Eu sou da geração menino de 1940. Lá na minha casa se ouvia rádio. É mais prático. A gente não precisa ficar parado, olhando para uma tela. E sendo absolutamente passivo, porque vem tudo pronto. Nessa telinha aqui não vem pronto. Nessa telinha aqui eu falo todos os dias. Tem aí umas 500 mil pessoas que me veem todos os dias. Isso é mais do que a tiragem dos 14 principais jornais do país. E todos eles escrevem de volta aqui. E eu sei que estão me vendo, me ouvindo, eu sinto a responsabilidade e tenho a volta e vou aprendendo com essas pessoas. Então, isso aqui é um avanço. Isso aqui é a ágora grega que virou universal, não está mais limitada a Atenas. É universal. Qualquer coisa que o seu Zezinho disser aqui ou escrever aqui pode ser vista lá na China ou no Vietnã. Na Coreia do Norte, eu creio que não. Na China, depende, né? Se tiver num canal permitido. Mas pode ser vista em Taiwan, certamente, que no meu tempo se chamava Formosa. Então, essa é a voz do povo. Isso aqui é a democracia. Por isso que tem tanta gente que quer censurar isso aqui, quer calar. Porque é um perigo fazer por aqui o que eu estou fazendo agora, dizendo que é necessário que todos tenham acesso aos seus direitos, ao que está na Constituição, ao seu poder. Poder de pôr ou tirar alguém da presidência da República. Porque se fizer um movimento de impeachment,
tira. Se fizer um movimento não ficar perdendo tempo na frente dos quartéis e fizer um movimento no Senado, consegue demover o seu Pacheco ou o seu Alcolumbre, de não ficar bloqueando a metade mais um do Senado, que quer corrigir, que quer fazer com que respeitem a Constituição. Isso é essencial para qualquer planejamento de defesa ou de segurança pública, porque isso é essencial, em primeiro lugar. Essa é a premissa. A premissa é se organizar como um Estado organizado, democrático, que respeita a voz do povo, respeita a Constituição, né, e respeita a vontade popular, para que os políticos saibam. A minha deputada federal e o meu deputado local sabem muito bem que eles são meus empregados. Eles sabem disso. São meus mandatários, eu sou o mandante. Eu ajudei a nomeá-los e eu ajudo a sustentá-los com o meu voto e com os meus impostos. Outro dia, um bandido me ligou dizendo que estava com a minha filha sequestrada. Eu disse, eu quero falar com ela. Não, você vai primeiro depositar o dinheiro assim, assim. Não, mas eu quero falar com ela. Não vai depositar o dinheiro. Então, não tem conversa. Se você quer o meu dinheiro, quem manda sou eu. Aí ele desligou. Isso é a lógica. Então, isso posto, vamos à estratégia de defesa. Não há estratégia de defesa que sobreviva sem recursos. E se os recursos estão destinados principalmente a fazer esmola, ou, como me disse certa vez Delfim Neto, que já foi ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, ministro da Agricultura, com superpoderes, ele me disse, no Brasil, o dinheiro do público é dividido em 3 partes. A primeira é o desperdício. O segundo terço é a corrupção. E aí sobra o último terço para aplicar. Ele constatou isso em todo o tempo em que foi poderoso, em que foi governo. Isso é feito sob a nossa condescendência, a nossa omissão, a nossa passividade. Não existe cidadania com passividade. Então, as Forças Armadas estão sem recursos. Recursos para pagar a luz do elevador, para pagar o rancho de fim de dia, para pagar a semana inteira de rancho. Ainda bem que a artilharia já faz exercício sem tiro real, tiro digital. O Mar Azul, aliás, a Amazônia Azul, como é que a Marinha vai cuidar? Do jeito que está. E a Força Aérea, cadê o combustível? Não. E aí, imagina, se a gente arranja um inimigo, lá no norte, por exemplo, se o inimigo quiser atravessar território brasileiro, que fica mais fácil para invadir país vizinho, será que a gente tem condições de... A gente está tentando mostrar poder de dissuasão. Temos que mostrar, se um dia alguém quiser bloquear a saída à Foz do Amazonas, a gente tem boas baterias de mísseis por lá, para mostrar que vai custar caro, para quem quiser fazer um bloqueio. E num mundo que começou com um novo tipo de guerra, naquele 11 de setembro de 2001, se houver ataques cirúrgicos aqui de terror, de terrorismo,
digamos, na nossa plataforma petrolífera, né? Nossa fronteira, tá? Eu vi a resposta do governador de São Paulo à oferta do ministro da Justiça de Polícia Federal para investigar o fuzilamento do delegado aposentado. Eu vi a resposta: olha, pode ajudar impedindo a entrada de fuzis na fronteira, né? Ah, a fronteira terrestre é muito grande. Sim, mas qual é a missão do Estado? Não é garantir as fronteiras, protegendo a soberania? Quem está disputando os rios amazônicos, os rios navegáveis? É a Colômbia, a Venezuela, o Brasil? Não. É o Comando Vermelho com o PCC. Quem está vendendo, vi a anotação aqui, 433 quilos de ouro que estavam indo para a Venezuela. A gente sabe até quem está comprando lá na Venezuela. Está sabendo quem está vendendo aqui. Garimpeiros, não. PCC. Quem vende lá? É um turco e um chinês que compram lá na Venezuela. E quem é que está comprando os diamantes lá dos Cintas Largas, lá de Rondônia? Vai tudo para a Bélgica? É? Para Países Baixos? Soberania. E o território liberado, Santuário do Crime, no Rio de Janeiro. É o Laos aquilo lá? Não, é o Rio de Janeiro. A gente está só olhando aqui, eu falo toda hora, para ver se eu lembro alguns políticos da Comissão de Defesa Nacional, algo assim. Porque tem que ter recurso. Tem que ter recurso, mas tem que ter vontade política. Tem que ter vontade de combater o crime. Pois é. A gente tem exemplos aí do México, da Colômbia, exemplos terríveis do domínio do crime sobre o Estado. É isso que assusta o governo da maior potência do mundo. Tanto que pressionou o governo da presidente de esquerda do México e ela negociou logo. Não, vamos fechar a fronteira. Não passa mais droga nem imigrante. E vamos acabar com os coiotes. É força política. Mas tem uma ideologia que acha que tomar o poder é ter a força de usar o Estado em benefício próprio. Isso é golpe. Porque se usa o Estado em benefício da nação, para servir a nação. É só para isso que existe o Estado. O Estado só existe, só se justifica como prestador de serviços à nação. Todo eleitor devia saber disso. Todo pagador de impostos deveria saber disso. E todo aquele que recebe esmola do Estado deveria saber que essa esmola sai do suor de alguém. Luiz Gonzaga cantava os versos de... Eu acho que quem escreveu foi Zé Dantas, se não me engano, que a esmola humilha e vicia o cidadão. Um auxílio temporário para a pessoa se reabilitar e aprender um trabalho, está certo. Significa ensinar a pescar. Mas ficar dando peixe, uma hora acaba o cardume. Ou uma hora os que pagam a esmola vão cansar. E a curva de Laffer mostra isso. Quando se tira muito dinheiro do pagador de impostos, ele vai cansando, vai produzindo menos e vai pagando menos impostos. Vai chegar um ponto que não vai ter mais. Gente, já imaginaram não ter mais para a Previdência pagar essa tremenda conta? E que foi vítima
do maior crime já praticado nesse país, que foi um crime contra 2.300.000 idosos e mais 500.000 crianças doentes. Tiraram dinheiro dessa gente. E tem uma CPI que está toda amordaçada, algemada, acorrentada, e não consegue desvendar esse mistério que querem esconder, que, obviamente, não foi o careca do INSS, que ele não trabalha no Estado brasileiro. Tem que ter a contrapartida dentro do Estado brasileiro para que isso tenha ocorrido. Tem coisas que deixam a gente... Eu me considero patriota, eu já fiz como faço todos os dias, eu já dei bom dia para a bandeira que está aqui em cima da minha casa. Ela, à noite, não é retirada de lá, ela fica iluminada. Todas as manhãs, eu dou bom dia para ela. Meu avô me ensinou isso quando a bandeira ia para a fachada da casa no dia 1º de setembro e ficava até o final do dia 7. Eu acho que as pessoas não entenderam o que é amor à pátria, que não é uma abstração. É o amor à terra em que a gente nasceu, é o amor à nossa família, aos nossos vizinhos, aos nossos companheiros, aos nossos valores, à nossa comida. Esse é o país. O país não é uma bandeira, nem uma constituição, nem um mapa. O país somos nós, somos todos. Eu acho que está faltando isso para esse país se dar conta. Eu vejo essa bobagem, desculpem, quando fiquei adulto, eu esqueci essa história de futebol, que eu achava que era uma coisa para criança, né? Que é um circo para aqueles que não têm pão se consolam com o circo. É aquela história, a praia, o carnaval, o samba, esse é o país. Não. Aí a gente não vai virar um país sério. Hoje eu comentava no elevador com uma senhora que estava caminhando no estacionamento do carro e eu via os carros passando. Eu disse, gente, em qualquer país civilizado desse planeta, um carro não se movimenta se tiver um pedestre caminhando num parque de estacionamento. Mas que a gente não sabe nem andar na rua. A gente anda pela esquerda numa calçada. A gente não sabe apertar o botão de um elevador, aperta os 2 botões. A gente acha que uma esteira em aeroporto é para a gente passear na Disney. A gente desce uma escada rolante pelo lado direito, não deixa passar as outras pessoas. A gente não sabe sequer isso. Não sabe se comportar numa mesa de refeição. A gente fala alto, gritando, não respeita os outros. Isso é um conjunto de boa vizinhança, de bons modos e de respeito às leis. Respeito à lei significa não entrar no espaço do outro. A gente não tem isso. Eu não sei isso que está faltando para os pais. Eu recebi tudo isso do meu pai, da minha mãe, do meu avô, das minhas tias, da minha avó. Era a função da família educar as crianças. E não tinha ninguém de... éramos todos classe média. Não tinha ninguém de classe alta que precisa isso e aquilo. Não. Estudei em grupo escolar, e no grupo escolar não tinha disciplina de moral e cívica. Não tinha. Estava entranhado em tudo. Na hora de entrar em fila, em ordem. Bom dia, professora, todo mundo em coro, e em pé se a professora entrasse. Escola pública, grupo escolar. No sábado, tinha hora cívica, em que nós homenageávamos os heróis da semana, os heróis brasileiros da semana, com redações, composições, poesias. Hasteávamos a bandeira ao som do hino nacional, arreávamos ao som do hino à bandeira, mostrando que, olha, todos nós fazemos parte desse conjunto chamado Brasil. Parece que não tem mais isso. Aí eu chego à conclusão de que foi uma espécie de pregação
pregação negativa para o divide et impera, que era o dístico romano, de domínio dos bárbaros europeus. Divide, olha, tem aquele rei ali, tem aquele líder tribal aqui, vamos jogar um contra o outro, depois a gente entra. Então, há muito tempo vem nos jogando uns contra os outros, por causa de umas bobagens como cor da pele, por sexo, meu Deus, o sexo se complementa, senão a gente não se reproduz, meu Deus do céu. Não é? Por tamanho de renda na escola. No grupo escolar, onde eu entrei, né, éramos todos diferentes no primeiro ano. Tinha o filho do carroceiro, tinha o filho do locutor de rádio, tinha o filho do dono do melhor hotel da cidade. Éramos diferentes. Mas no quinto ano primário já éramos todos iguais. O filho do dono do carro, o filho do dono da carroça, o filho do carroceiro, se tornou gerente da rádio, onde meu pai trabalhava. Oportunidade para todos nesse país. O filho do dono do hotel herdou o hotel. Eu fui tratado da minha vida, né, com o dinheiro que o meu pai, sustentado pelo dinheiro que o meu pai ganhava na rádio até os 15 anos. Depois, vire-se. Aí eu fui trabalhar em rádio para pagar pensão. Hoje o sujeito está na saia da mãe até os 30 anos de idade. Eu estou sendo meio saudosista aqui, mas eu tenho que mostrar as mudanças. Olhem só. Aí veio o dissenso. Vamos jogar o ódio. Lenin disse, acuse-os do que você é. Então, o sujeito lá que matou o Charlie Kirk, primeiro disse que o Charlie Kirk era um repositório de ódio. Aí justificou, bom, eu vou matá-lo porque eu estou matando o ódio. É isso que a gente vê todos os dias. Os que odeiam dizem que os outros é que são odiantos, porque eles são do amor. A gente aqui tem a censura do amor, a prisão do amor, a corrupção do amor. E aí veio o Marcuse, que inventou a história de oprimidos e opressores. Eu fui dar uma aula no último semestre de jornalismo na Universidade Federal de Brasília, e quando eu disse que um dos princípios do jornalismo é a isenção e a neutralidade, o professor me xingou, dizendo: eu não ensino meus alunos a serem isentos e neutros. Eu perguntei: o que o senhor ensina, então? Eu ensino meus alunos a serem militantes ideológicos para combater o status quo opressor. Aí eu expliquei para os alunos: ok, o opressor é o patrão, né? Então vocês vão combater o patrão do jornal, do rádio, da revista e da televisão, e serão demitidos, a menos que vão trabalhar no pasquim do partido, que pode ser PT ou PFL na época, né? E aí veio o brilhante, reconheçamos, brilhante Antônio Gramsci, que escreveu Preso. Descobriu que não se faz mais revolução comunista com fuzis, se faz abduzindo corações e mentes. Aí passaram a investir nas escolas. Hoje investem desde jardim de infância. Nas escolas, aí se formaram jornalistas, Ministério Público, juízes, artistas. Os artistas também são, desde sempre, né? Jorge Amado conta de como o comunismo dominava o meio literário. Se não fosse comunista, estava perdido. Não virava livro famoso. Isso, hoje, muito mais ainda. Então, a gente está nesse ambiente. Estamos sendo usados, enganados, e eu devo dizer, sim, pela mídia, principalmente. E temos que reagir, e esse aqui é o nosso instrumento, por isso que querem eliminar o nosso instrumento. Também não haverá estratégia de segurança pública se o próprio chefe da nação diz que não faz mal
furtar um celular se é para tomar uma cervejinha. Então, banaliza o furto. E todo mundo sabe, lá em Nova York, que começou assim, né? Começa o pequeno crime e acaba derrubando o crime em geral. Porque o sujeito começa com o celular, depois ele aumenta para uma moto, depois rouba um automóvel, depois assalta um banco, depois comete latrocínio, né? E tem as audiências de custódia, em que, se não pintou com batom a estátua da justiça, vai ser solto novamente para assaltar novamente. Eu estava vendo ontem, né, anteontem, uma revista Realidade, a capa, Luiz Carlos Prestes, entrevista com Luiz Carlos Prestes. De quando era a revista? Dezembro de 1968. E ninguém censurou a revista, né? Eu só estou contando porque contam nas escolas para as crianças que ninguém podia dizer nada, isso e aquilo. E o Prestes deu a entrevista escondido, porque ele estava condenado a 14 anos de prisão, como se ele tivesse pintado uma frase com batom na estátua de Temis. Esse é o país que a gente está vendo, muito apropriado para todas essas ironias. E segurança pública é difícil quando a mídia ajuda a demonizar a polícia e inocentar o bandido, dizendo que o bandido é uma vítima dessa sociedade opressora. Então, fica difícil de fazer defesa nacional, defesa da nossa segurança pessoal e patrimonial, né, com essa ideologia, que é uma ideologia como naquela fábula do escorpião e o sapo. Né? O escorpião ferrou o sapo, mesmo sabendo que os dois iam morrer afogados, e justificou. É da minha natureza. É da natureza dessa ideologia destruir. Destruir tudo, os valores. Nós estamos assentados na chamada civilização ocidental. Os valores morais judaico-cristãos, a democracia dos filósofos gregos e o direito dos romanos. E querem nos afastar disso. Isso são as nossas raízes. Se cortarem as nossas raízes, a árvore ficará seca. Então, eu deixo aqui esse alerta para todos os cidadãos brasileiros. Obrigado. Vamos, então, às nossas perguntas. Muito obrigado, Alexandre, pela explanação, sempre muito eloquente, muito lúcida, né? O que muito nos orgulha, né? De ver um profissional, né? Com esse brilhantismo todo. Pessoal, nós temos aqui 11 minutos para encerrarmos a nossa atividade, uma vez que o Alexandre tem outros compromissos. Então, só vou pedir aqui que os senhores sejam bem objetivos nas perguntas, para que a gente tenha maior número aí de pessoas perguntando, ok? Vamos começar aqui com o primeiro debatedor, Marlon. Boa tarde, Alexandre Garcia. O senhor me escuta bem? Estou escutando. Estou escutando. É uma grande emoção poder estar falando com o senhor. E o senhor falou a respeito de não ser muito otimista, mas sempre poder escutar o senhor, mesmo não sendo otimista, é algo incrível, porque o senhor... Eu estou emocionado. O senhor é um patriota e exala patriotismo. E quando começou a falar sobre os nossos anos 70, estou até tremendo, faz lembrar que a gente já foi um grande país, né? Um grande país, que se a gente tivesse ainda trilhando aquele caminho, hoje estaríamos rivalizando aí com China, Estados Unidos. Infelizmente, tivemos, na minha opinião, aquela Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, e eu acredito que ela atrapalhou um pouco a gente. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor concorda com isso ou não, ter a posição do senhor, por gentileza. E também se o senhor acredita que hoje nós temos homens capazes, se a política permitir, de conduzir o Brasil de volta a essa glória dos anos 70, do milagre econômico do governo militar.
e eu sei que eu tenho que ser muito breve, mas só se falar sim ou não numa pergunta que foge um pouquinho, que eu sei que o senhor foi condecorado pela Rainha Elizabeth II por causa da guerra nas Malvinas. Eu gostaria de saber se o Exocet fez a diferença para a vitória ou derrota da Argentina. Só um segundinho sobre essa terceira pergunta, por causa dos meus companheiros, mas eu não vou ter outra oportunidade de me dirigir diretamente a um grande mestre e muita gratidão por tudo que o senhor fez, faz e ainda fará por esse país. Mesmo com 85 anos, dando lição do que é ser patriota. Minha melhor continência. O senhor foi militar, eu sei, e eu sou tenente R2, e eu, com muita vibração, eu faço a continência para o senhor. Obrigado. Obrigado, Marlon. Olha só para lembrar mais um pouquinho dos 70, o Maracanã anunciava, a DEG informa, adentra ao estádio do Maracanã o presidente Emílio Garrastazu Médici, e o Maracanã todo se levantava, aplaudia, ele com um radinho de pilha no ouvido e um cigarrinho pendurado aqui, dando um mau exemplo do cigarro, né? Mas olha a vibração, né? Hoje, um presidente entra no Maracanã escondido, né? Bom, Exocet, eu acho que surpreendeu os ingleses, porque eles afundaram uma fragata, se não me engano, né? Eles usavam o Super Étendard francês e o Exocet francês também. Surpreenderam os ingleses. Mas, só para contar uma historinha militar, durante a guerra eu vim dar uma respirada em Brasília e a Marinha me chamou. E eu me surpreendi que estavam todos os almirantes, era o alto comando, numa mesa redonda, e me pedindo para sentar, e me disseram, olha, o senhor está criando uma falsa ideia sobre o desfecho dessa guerra. É impossível que uma marinha tome ilhas que sejam defendidas por uma aviação no continente. Aí eu disse, almirante, como é o nome disso que o senhor tem na manga? Nó de Nelson, por quê? Ah, bom. Então, não é uma marinha qualquer que vem aí, é a Marinha de Nelson, que tem uma tradição a ser mantida, né? Eu estive lá em Trafalgar para ver o momento daquela batalha. Mas, enfim, voltando, tem pessoas? Tem sim, mas é engraçado que os partidos não escolhem essas pessoas na lista de candidatos. Aí o eleitor fica limitado a escolher o menos pior dessa lista. É terrível, né? E tinha uma outra pergunta sua sobre... Constituição Sobre Cidadã. a Constituição de Sim, 1988. pois é, foi uma Constituição muito grande, né? Eu acompanhei essa Constituição. Cheguei a ouvir de José Genuíno uma lamúria. Ele diz assim, puxa, se a gente soubesse que ia cair o Muro de Berlim, a gente não teria feito essa Constituição, né? Foi muita pressão, mas, enfim, está lá, cláusula pétrea é cláusula pétrea para ser cumprida, artigo 5º para ser cumprido, artigo 220 para ser cumprido, artigo 53 são invioláveis, deputados e senadores, por quaisquer palavras, isso é essencial, né? Significa, pode falar mal da mãe do presidente da República, não interessa quaisquer palavras, é para dar ao deputado, ao senador, a imunidade por representar milhares de pessoas. Não é para aquela pessoa, é para seus milhares de eleitores, milhares de detentores do poder, né? Mas, enfim, saiu essa Constituição, é a que a gente tem, e se a gente não a respeitar, a alternativa é a lei das selvas, em que vence quem tiver o calibre mais grosso. Ok. Muito obrigado. Por gentileza, Alessandra. Boa tarde, Alexandre, quase xará. Compartilho do mesmo sentimento do meu colega, o Marlon, né? Eu gostaria de saber o seguinte: eu sou estudante do último ano do curso de medicina e nós estamos vendo na mídia várias situações de violência contra
os médicos nos estabelecimentos públicos, né? Faço parte de uma comissão nacional do médico jovem da Associação Médica Brasileira, e nós estamos discutindo isso. E a minha pergunta é: o que que o senhor acha que poderia ser feito para fazer essa interseção de segurança pública e saúde pública? Nós não temos segurança para poder exercer o nosso papel para levar saúde à população, uma vez que nós não temos a segurança para atuar, né? Eu acho que os médicos deviam, em primeiro lugar, olhar para dentro, nos hospitais públicos, e saber que gente como você acaba tendo que carregar o piano por outros que não querem nada com nada. Carrega o piano realmente. Sempre tem alguns ali que são os descansados, que nem aparecem às vezes, né? E que estão lá por empurrões políticos, etc. Em segundo lugar, a estrutura da saúde pública é a estrutura do governo, porque vai ver a estrutura de um hospital particular e de um hospital público, a diferença. No hospital particular, as pessoas sabem que, se não fizerem as coisas como devem ser feitas, né, vão ser demitidas. No serviço público, é outra conversa. Então, deteriora a qualidade do serviço, né? A gente vê aí os governantes, né? O Lula fala muito bem do SUS, mas ele vai para o Sírio-Libanês. O Bolsonaro é muito bem atendido aqui no DF-Star, que também é um hospital particular, né? O meu auxiliar aqui, que está com problema de coluna, eu tive que levar para um lugar privado, porque vai demorar 3 meses para o SUS atender. Então, vocês, médicos, são vítimas de uma estrutura que precisa ser corrigida de alguma forma, né? Desfalcada, né? Eu vejo em outros lugares, meus amigos, lá eu já precisamos de atendimento em Portugal. Nem perguntaram se a gente é português ou não. O atendimento veio em primeiro lugar, e na hora, né? Há outros amigos que são atendidos. Agora, na Itália, eu estava em contato lá com o pessoal que está dando cobertura para Carla Zambelli, né? Uma pessoa lá precisou de hospital, foi atendida, ninguém perguntou, leia Brasiliane. Não perguntaram, não. Você está precisando do atendimento e vai ter atendimento. Aqui é um negócio... Pois é, isso é o vício do serviço público, que deveria se recuperar. Eu lembro, eu vou contar agora, o Marlon falou sobre os anos 70, o chefe de gabinete do presidente da Petrobras, Ernesto Geisel, o chefe de gabinete dele me disse que, no tempo de Ernesto Geisel, presidente da Petrobras, não sumia nem um rolo de papel higiênico. Nada, zero. Por quê? Porque tinha autoridade para fazer funcionar uma empresa estatal. Talvez isso esteja... Porque o chefão está lá por razões políticas. Aqui tem um político, chegou a governador, que é médico, né? E todo mundo sabe que ele não ia ao hospital onde ele estava de plantão, ia a enterro, a casamento, para pegar voto, né? E não acontecia nada para ele, acabou eleito governador. É isso. Pessoal, por gentileza, a gente tem uma sequência aqui, é a última pergunta, ok? Nós vamos, porque o Alexandre tem um outro... Não, pode terminar aí, a gente apressa aqui. Ok, então, Tâmisi, por gentileza. Boa tarde, estão me ouvindo? Uhum. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Oi, Alexandre, tudo bem? Primeiro, é uma honra estar tendo esse acesso, né? Eu sou mais nova, tá? A parte aí da história ali dos anos 70 não é algo muito novo para mim. Eu sou advogada, eu fui ali doutrinada ali em muitos anos de faculdade de Direito, eu advoguei para alguns políticos do PT, até eu entender a realidade disso tudo, e graças a Deus me afastar, de fato, abandonar, né? Abandonei e migrei ali para a parte do Direito Internacional Público. E aí a minha pergunta
de ontem para hoje, né, o Brasil está aí nas notícias internacionais muito por conta da adesão ali formal à denúncia da África do Sul contra Israel ali pelo suposto crime de genocídio que Lula insiste em dizer que Israel está cometendo na faixa de Gaza. O que é que você pode nos dizer com relação a nosso cenário internacional, considerando que a gente já tem um problema com os Estados Unidos? Pois é, Lula está cometendo crime de calúnia, né? Atribuindo crime a Israel. Há pouco um amigo me disse, cuidado com o Deus de Israel, que o Deus de Israel é o Deus anterior ao nascimento de Cristo, é o Deus que se vinga, é o Deus do olho por olho, dente por dente. Mas olha só, pois é, eles não se dão conta do que realmente aconteceu, não conhecem história, não sabem dos acordos de Oslo, que deram o Prêmio Nobel da Paz para o Yasser Arafat e para o Begin, né? Menachem Begin. Eles fizeram um acordo para o Estado da Palestina, tanto que criou-se a Autoridade Palestina, né? E ficou responsável a Organização da Libertação da Palestina do Yasser Arafat, que tinha como braço armado o Al-Fatah. Eu conheci isso. Ele era o vilão quando eu cobri a guerra lá em 82. O Al-Fatah era o vilão. Eu tenho fotos minhas aí, já cumprimentando o Arafat com o Prêmio Nobel. Ou seja, ok, Cisjordânia, faixa de Gaza, sob a administração da Organização da Libertação da Palestina, é uma transição para o Estado da Palestina, que, em primeiro lugar, reconhece o Estado de Israel. E o Estado de Israel garante a vida pacífica até a segurança da Palestina. Só que aí entra o Hamas, com o Irã atrás, e cria o Hezbollah no sul do Líbano. Na guerra de 82 eram os xiitas, que é a origem, o Irã. Né? Então, o Irã, há muito tempo, vem através do islamismo radical, extinguir o Estado de Israel, empurrar do Jordão ao mar. Isso o Estado de Israel não vai permitir. Então, se alguém diz, eu quero extinguir o Brasil vai ficar parado esperando? Né? Aquele ataque do outubro 7 de outubro de 23, matou o equivalente a uma força que entrasse aqui no Brasil e matasse 140 mil brasileiros, na proporção da população, e levasse 30 mil como reféns. Foi isso que eles fizeram, que o Hamas fez. A mesma força islâmica radical que matou 2.500, 3.000 nas Torres Gêmeas e nos aviões no 11 de setembro de 2001. Essa mesma força que quer eliminar Israel. Então, esse é o poder de defesa, autodefesa de Israel. Então, tem que tirar Hamas do mapa, já que Hamas quer tirar Israel do mapa. Os palestinos são as vítimas do Hamas, que tomaram o poder no estado da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Tomaram o poder, guardaram munição, armas e foguetes em hospitais, em escolas, em instalações da ONU, né? E querem que Israel fique passivo? Impossível, né? Israel avisa sempre que vai haver um ataque, mas eles usam os palestinos como escudos humanos. Só que a África do Sul finge que não vê isso, Lula finge que não vê, né? E o que é isso? A China está se divertindo, né? Divide et impera, né? É isso que a gente vê. No tempo em que eu cobri África do Sul e que eu cobri Cone Sul, eu entendi perfeitamente o movimento geopolítico lá na África do Sul. Precisou ter aquele governo que mantinha o apartheid, porque a Rota do Cabo é maravilhosa no poder geopolítico. E a passagem de Magalhães, no sul da América, também, no quintal dos Estados Unidos. Quando acabou a União Soviética, acabou o apartheid e acabaram os focos de guerrilha no Chile
e na Argentina. Tá? Simples assim. Ok, pessoal. Alexandre, nós temos aquela questão do horário que o amigo aí pontuou, tá? Então, pessoal, o jornalista Alexandre Garcia tem agora alguns compromissos, por isso que nós tivemos que fazer uma dinâmica como foi apresentada. Se o Alexandre permitir, eu vou consolidar aqui algumas perguntas, né, do pessoal que está ainda com a mão levantada, depois eu envio para o amigo aí, né, se puder retornar. Então, muito obrigado, Alexandre, novamente, por estar conosco, né? Temos aqui alunos de diversos lugares aí do Brasil, com certeza todos, né, impactados positivamente com a sua explanação, né, que envolve ao mesmo tempo história com geopolítica, né, e batendo aí nas áreas que nós estamos trabalhando aqui no nosso curso, que é a parte de política, estratégia, defesa e segurança pública. Muito obrigado em nome do Coronel Celente, em nome dos adesguianos e dos possíveis novos adesguianos, né, que são os alunos que estão cursando aqui o nosso MBA. Que Deus ilumine aí você, a sua caminhada, de sua família, né, e as suas atividades na defesa aí de todos os valores patrióticos aí que podem fazer com que o Brasil se torne efetivamente uma grande nação. Muito obrigado aí por tudo aí. Bom, agradeço como última palavra, né? Eu falei de destruição de valores, um deles é a nossa força de defesa, que é o povo fardado, né? Também estão aplicando as suas intenções, as suas más intenções nisso. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelas belíssimas perguntas. Pena que eu não possa ficar mais tempo com vocês. Então, até uma próxima, até breve. É uma honra estar dentro desse mundo chamado ADESG, ou, né, nossa raiz Escola Superior de Guerra. É onde se consolida o pensamento estratégico que dá força, tronco para essa nação. Então, até breve, até logo mais.